isso aí então, meus queridos, mais uma vez nós estamos aqui reunidos e agora nós temos o nosso tempo de pergunta e resposta. Se porventura você está na sua casa ou nos assistindo aí pelo seu celular e você quer fazer alguma pergunta para que a gente venha responder, fique à vontade que nós vamos assim conversar, tá bom? A minha primeira pergunta, e mais uma vez agradecer a presença de vocês, é referente a um pouco que o Ainde falou a respeito da depressão. Ela tem cura? Aqueles que sofrem de depressão, eles têm algum amigo, eles têm algum aliado? Fica à vontade. Começar, né? Fica à vontade. Então, Felipe, esse ponto é importante a gente definir assim, a cura, né? Dependendo do estado, né, de avanço, vamos chamar assim, dos sintomas, as pessoas demoram a procurar ajuda. Essa é uma grande dificuldade. Existe um preconceito, né? Sim. As pessoas acham que depressão é coisa de doido, né? Então não posso tomar remédio. Então já existe um preconceito contra a medicação. Ou de gente que não trabalha, né? Esse é um grande problema, cara. Então, assim, e quanto mais você vai protelando o tratamento, mais consequências causa, né? Então, posso te dizer, assim, que essa pergunta não tem uma resposta sim ou não. Porque dependendo do estado de gravidade, a pessoa vai ter que se acostumar. E muitas delas vão tomar remédio para sempre. E batalhar com isso. E vai ter que aprender a conviver, né? Então, assim, quanto mais rápido procura ajuda, melhor. Né? Então, e também não estou dizendo que todos os casos são para medicamento, que realmente não são. Né? Por isso que eu fiz aquela diferença entre doenças, né, que têm uma raiz biológica, né? O nome técnico, né, é endógena, né? Ou exógena, né, que são causas externas e internas. Então, isso tem que... demora um pouco o diagnóstico. Né? Então, assim, só para as pessoas saberem, né, você tem um diagnóstico de transtorno bipolar, olha que interessante, o tratamento do transtorno bipolar é totalmente diferente do tratamento da depressão. Mas olha que difícil. Uma pessoa pode ter um episódio de depressão uma vez na vida. Pode ter demorado 20 anos para ter o transtorno bipolar. Ele é tratado como bipolar, mas se ele tiver o transtorno ao contrário, né, um episódio maníaco, que a gente chama, primeiro ele vai ser tratado como transtorno bipolar. Mas se ele tiver tido só a depressão, ele vai ser tratado... Mas o tratamento é totalmente diferente. O tratamento de depressão e de transtorno bipolar são coisas parecidas, né, que dependem desses picos. Tem tratamentos diferentes e você não vai saber isso se o médico for lá e falar, você é bipolar. Ele só sabe se é bipolar se você teve um episódio maníaco. Mas muitas pessoas não apresentam isso ao longo da vida. Olha só, que problema. Então, quanto antes você procura tratar, melhor, porque de repente você tem classificação diferente, mas está tratando parcialmente. Então, não existe cura. Resolver o problema, não é um problema... Não é uma infecção. Você toma um antibiótico e acabou, resolveu. Não funciona assim. As pessoas têm que saber disso. Para uma área mais pastoral, aqueles que enfrentam a depressão, eles têm um amigo, um aliado, um socorro? Eu acho que a gente precisa tomar cuidado, né, pastor, com os extremos dentro da igreja. Então, nós temos um extremo de uma linha teológica de que tudo é pecado, e a gente tem um outro extremo também, que é coisa de doido. Né? Então, a gente tentar o equilíbrio. Eu lembro que um amigo disse que o pecado nos leva ao desequilíbrio, mas o Evangelho nos traz ao equilíbrio. Mesmo sendo uma necessidade, uma carência, uma falta, uma debilidade física, o Evangelho de Jesus ele pode dar equilíbrio dentro dessas limitações, para que a gente possa reagir. A Igreja de Cristo Jesus ela precisa conversar sobre isso. A Bíblia não cita a palavra depressão, porque é uma palavra nova, mas você percebe alguns personagens bíblicos com um longo período de tristeza, reações físicas. Alguns têm a ver com um distúrbio da percepção de quem é Deus naquele momento da história e da sua função.
alguns estão frustrados e não sabem lidar com a sua frustração. Então a Bíblia narra isso. Mas nesse momento a gente precisa, como Igreja de Jesus, buscar equilíbrio de profissionais que são discípulos de Cristo, de gente que vai orientar, porque às vezes a oração resolve, às vezes é um comprimido que vai resolver, né? Então a gente não pode jogar todo mundo num pacote só e colocar uma tarja e decidir como aquilo. Sim. Agora, a Igreja de Jesus tem um papel importantíssimo, porque a Igreja de Jesus ela vai proclamar a esperança, que é Cristo. E mesmo com o problema físico, tendo essa limitação na vida, que necessariamente não é resolvido da noite por dia, como alguns prometem, e é mentira, mas não tem PROCON para reclamar, Se né? tivesse um PROCON, teria muito nome. Mas mesmo com a limitação física, eu posso continuar tendo esperança e viver a vida que Cristo tem para mim. Paulo, eu sei que a discussão é ampla, mas Paulo disse que ele tinha um espinho na carne. E ele pediu 3 vezes. Há uma discussão sobre quem se espinha, mas há a possibilidade, inclusive, de ser uma enfermidade. Sim. Há essa possibilidade, né? E Paulo vai dizer assim, mesmo com essa limitação física, eu aprendi que a graça do Senhor basta, né? Mas a igreja precisa abrir portas e incentivar a nova geração a estudar e se preparar para lidar, para auxiliar a igreja no pastoreio do rebanho do Senhor, com essa percepção também que é do reino de Deus também. Sim. Esse é um ponto muito importante, porque muito tempo atrás a igreja limitou aqueles que são servos de Deus a só irem para o seminário, passarem 5 anos e voltarem para a sua igreja. E aqueles que trabalham em algum trabalho fora do seminário, fora da igreja, esses não são dignos. Sim, eu sou da época, André, que se um adolescente orar e ler a Bíblia na igreja, o pastor quer mandar para o seminário. Você entendeu? Então, eu sempre disse que o ministério pastoral ele sempre foi interdisciplinar. Sim. Como que a gente precisa de bons pedagogos na igreja, bons psicólogos? Você vai lidar com uma criança que tem problema, rebeldia, e às vezes a orientação de um bom pedagogo vai ajudar os pais. Não é uma questão da vara. Exatamente. Só. É isso aí, muito obrigado pela resposta de vocês. Em Isaías 53:3, nós vemos o profeta do Antigo Testamento descrevendo Jesus como um homem de dores. Com isso a gente pode afirmar que Jesus se simpatiza com a nossa depressão, com o nosso sofrimento? Por favor. Um de cada vez. Felipe, eu penso que sem dúvida. Inclusive, esse texto de Isaías 53, né, o servo sofredor, ele tem o momento áureo dele, né, aquela última semana de Cristo. Né, então, desde aquela noite no Getsemane, né, quando Jesus toma a última ceia, né, isso é chocante, assim, principalmente, eu gosto muito do Evangelho de João nesse aspecto, porque havia uma expectativa, né, nos discípulos de que ele era o Messias. E a expectativa naquela hora, naquele momento histórico, era que o Messias vem, reino de Deus, imediatamente, né? Não tinha esse gap que a gente está vivendo. E é interessante, você ler João 12, né? Jesus começa a falar sobre a morte dele e os discípulos ligaram a antena. Não, você não vai morrer. Não pode morrer. É o que eu disse um pouco sobre a vivência do sofrimento. Né? Eu não tenho dúvida, né? Porque o milagre, né? O mistério da encarnação é o próprio Cristo, né? Se identificando mesmo, né? Com a nossa humanidade. Né? E é por isso que Hebreus diz, né? Que ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Né? O sofrimento de Cristo, além de ensinar a nós, ensinou a ele enquanto homem, né? 100% homem. Então, o que você tem ali é o maior de todos os milagres, sem sombra de dúvida, né? É Deus vindo a nós e sofrendo o sofrimento. Então, isso é muito importante, Felipe, quando eu penso que o sofrimento para o cristão ele é diferente de qualquer outro. Isso só o cristianismo tem.
cristão não nega sofrimento. Sim. O cristão não precisa ficar fingindo que não sofre. Não precisa fingir sentimentos que não está tendo. Porque quando ele sofre, ele recorre a Deus, né? Ele tem essa consciência de que o sofrimento não redime ninguém, isso é importante dizer. Ele tem um Senhor sobre o sofrimento. Deus é o Senhor do sofrimento. E até o sofrimento passa a ter sentido. Sim. Né? Quando o apóstolo Paulo fala aos romanos, né? Esse sofrimento aqui, ó, ele não se compara em nada àquela glória que a gente vai ter. Isso é muito importante. Né? Porque o cristianismo, ele tem a prova de que Deus, ao encarnar, ele experimenta o sofrimento. É no sofrimento que Cristo, né? É naquele caminho até, né, toda a via dolorosa, sim, e depois até o Calvário, é esse caminho que é o caminho que ele fala, né? Se você quer ser meu discípulo, né? Se você quer servir, o que a gente tem que fazer? Pegar o mesmo caminho, pega a sua cruz e me segue. Né? Isso é muito importante, porque eu penso que, nesse sentido, o cristianismo ele tem todas as respostas que a gente precisa. Né? Não para fugir do sofrimento, porque esse é o problema moderno, né? As pessoas... a gente está aí às voltas com um certo mecanismo de controle de felicidade, né? Sim. A gente quer ser feliz o tempo inteiro. Então, o que Jesus faz? Ele fala assim, olha, o sofrimento é parte da vida. É por isso que o cristão, quando, né, um tema mais difícil, quando você vai falar com alguém depressivo, é a morte. Ele não quer falar de morte. Por que cristão fala de morte? Não é porque a gente quer a morte ou deseja a morte, ou goste da morte. Sim. Não é isso. É que até a morte passa a ter sentido, porque você sabe que o que tem depois, por causa de Cristo, né? E o apóstolo Paulo também vai dizer, né? Qual é a garantia de que esse sofrimento tem fim? É a ressurreição. Né? Para que o corpo sofre? Ele padece hoje por causa, sim, do pecado, da queda. Mas o corpo, ele foi feito para a ressurreição. É isso que Paulo ensina aos Coríntios, sim, né? O corpo foi feito para ressuscitar. Então, se nós estamos em Cristo e Ele ressuscitou, então a nossa fé não é vã. É isso que Paulo ensina. Se Cristo ressuscitou, então a nossa pregação vale, ela está legitimada. Ou seja, o sofrimento está legitimado, cara, que ele não é o fim. Sim. Ele não é o fim. O próprio Cristo, né? O próprio Jesus experimentou isso na sua carne. Isso nos consola. E mais do que isso, né? Isso dá um sentido para a gente enfrentar o sofrimento de forma diferente. Sim. O Spurgeon fala que aquele semelhante ao Filho do Homem caminha conosco. Uma frase dele. Isso é genial. E genial. Por favor. Eu acho que numa geração extremamente narcisista, hedonista, a gente foge da pauta de que o sofrimento está na nossa agenda. O sofrimento está na nossa agenda a partir de Gênesis 3, a queda. E o cristianismo traz para nós o equilíbrio de que ele nos ensina a lidar na perspectiva correta com o sofrimento. E cada um tem uma dose nas suas experiências de vida. Necessariamente, alguém não fez algo errado para sofrer. Às vezes ele sofre a consequência de terceiro, às vezes é provocada por ele. Então, a gente não pode ser reducionismo e limitar isso tudo à atuação de Satanás. Mas o sofrimento está na agenda do discípulo de Cristo Jesus. Paulo, em Filipenses 3, quando ele coloca o seu pedigree, ao invés de apoiar no seu pedigree, ele diz que aquilo tudo é esterco, e ele diz, eu quero é conhecer a Deus, o poder da sua ressurreição e participar dos seus sofrimentos. Loucura hoje em dia, né? Loucura, porque Paulo está dizendo que o sofrimento está na agenda do cristão. Negar isso nos faz sofrer mais. Sim. Negar isso é sofrimento. Agora, o sofrimento com Cristo é menos doloroso. Isso. É menos doloroso. Mas dizer que não vamos sofrer, a gente precisa pegar a agenda de alguns e começar a usar substância química para nos alienar da realidade para evitar o sofrimento, né? Mas isso tem um efeito lá na frente. A gente sabe qual é a consequência disso. Agora, a gente entende, e aí eu quero lembrar 2 versículos, só para encerrar isso aqui. O final da grande comissão, o Senhor disse que Ele estaria conosco todos os dias. Todos os dias.
O Salmo 23 diz que, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor vai estar conosco. A questão não é para onde eu estou caminhando, é com quem eu estou caminhando. Porque se eu estou caminhando no sofrimento, se Cristo está presente, o inferno se torna céu. Porque não é a questão geográfica, é com quem eu estou. Então, a fé cristã, ela não é uma fé que me aliena. Muito pelo contrário, eu costumo dizer que eu sou cristão porque eu preciso de pouca fé. Porque para ser ateu eu preciso de mais fé, muito mais fé. É verdade. Então, a fé cristã, ela aplaca a minha natureza pecaminosa de não entender que na existência humana tem o sofrimento. Sim. Eu queria citar um filósofo da internet que diz: é chato viver com gente que é alegre 24 horas. É chato pra caramba viver com gente que se acha feliz 24 horas. Porque é isso aí. A gente caminha para a Nova Jerusalém, só que antes da Nova Jerusalém a gente passa pelo Calvário. E o Cristo ensinou que a gente não precisa desistir, porque Ele estaria conosco. E a presença dEle nos faz lidar melhor com o sofrimento. Agora, ninguém sabe lidar com o sofrimento. Sim, não existe receita. Exato. Isso é, enquanto nós estamos indo, a presença de Cristo está em nós, Cristo vai sendo gerado em nós, e a gente vai conhecendo a Cristo, o poder da sua ressurreição, e aí participar dos seus sofrimentos não é um castigo, é um privilégio. É um privilégio. O Stott, comentando Romanos 8, ele tem uma frase muito interessante dele, que ele fala assim, que o mundo não pode dizer se Deus é por nós. E aí ele vai desenrolar toda essa ideia, né? Agora, Narciso, ele não fecha a conta nem na crônica grega, né? Não dá para fechar a conta, né? E essa geração que a gente vive, ainda bem, das redes sociais, tudo isso ajuda muito, mas é uma geração que vende a imagem da felicidade 24 horas. E é uma geração extremamente infeliz. Sim. Extremamente infeliz. A busca pela felicidade tem sido muitas vezes a causa de depressão, de uma vida inquieta. E isso tem reflexo nos púlpitos das igrejas. Porque a gente está vendendo uma religião de consumo de felicidade instantânea a partir de um relacionamento com Cristo. Sim. Só que Cristo nunca prometeu isso. Cristo nunca prometeu isso. Né? Não foi forjado no século XXI. Sim. Ótimo. Vamos para a nossa próxima pergunta. A Ender e Jefferson. Como nós podemos ser um instrumento de graça para aqueles que enfrentam desse mal? Se as pessoas que sofrem desse mal não recebem apoio significativo da igreja local, certamente elas vão procurar em outros lugares, ou até mesmo vão sofrer sozinhas. Então, como nós somos instrumentos de bênção, de graça, e não de destruição e de maldição na vida, tanto da nossa igreja local, quanto da vida do mundo, faculdade, serviço, escola. Quer começar essa? Eu acho que primeiro, falando sobre o assunto. Falando sobre o assunto, a gente quebra muito mito, porque as pessoas ouvem e elas percebem que elas não são o patinho feio, né? E a gente falar de maneira que as pessoas entendam e se sintam motivadas a, na graça de Jesus, buscar ajuda. E a Igreja de Jesus é a possibilidade dessa casa de misericórdia. E na Igreja de Jesus, nós precisamos entender o seguinte: nós precisamos ser discretos no lidar com essas pessoas. Não fique compartilhando via redes sociais pedidos de oração para orar pelo irmão que está com depressão. Essas pessoas, elas não querem saber de serem percebidas, principalmente pela sua patologia. Então, a gente precisa ser discípulo de Cristo Jesus, ser discreto com essas pessoas. Algumas dessas pessoas que estão dentro das igrejas, elas sequer têm recurso financeiro para pagar uma consulta. E talvez, como irmão em Cristo, eu devo pegar essa pessoa e
Talvez eu tenha um pouco mais de condição financeira e abençoar esse irmão com um profissional de uma área específica, né? Eu acho que isso é ser bênção. E isso é levar para o caminho aqueles que estão a caminho, mas que no caminho têm encontrado pedras, né? Então, falar sobre o assunto, se colocar à disposição das pessoas. Às vezes, o que essas pessoas querem não é um podcast, não é uma mensagem sobre depressão, não é um artigo sobre depressão, e sim que você sente do lado delas e ore por elas. Sim. E ore por elas. Ore por elas. Lembra que o amigo de Jó, que foi mais bênção na vida de Jó, ele sentou do lado de Jó e ficou quieto. Ele não falou nada. Os outros tinham todas as respostas teológicas. Sentou. Presença. Né? Então, a nossa presença na vida dessas pessoas é importante. Terceiro lugar, para o doutor poder partilhar, que ele tem muito mais condição para isso, a gente tomar muito cuidado com o julgamento. Sim. Muito cuidado com o julgamento. O rebanho de Jesus, a igreja de Cristo Jesus, não é a comunidade do julgamento. A igreja de Jesus é a comunidade daqueles que tiveram um encontro na sua história de vida com a cruz do Calvário, e a cruz do Calvário os transformaram e estão transformando, e um dia transformará completamente. E nesse processo de um dia transformar completamente, um tem problema financeiro, um tem problema emocional, um tem problema de mentira, outro tem problema com comida, todos nós temos. Todos nós temos. E aí, como é que é esse negócio? Jesus colocou esse povo tudo dentro de uma igreja e a gente vai ter que caminhar junto e ajudar um ao outro. Eu partiria daí. Ainda? Eu vou partir daqui. Parte daí. Porque todas essas estão perfeitas. A informação é muito importante. A questão do julgamento, concordo plenamente. Eu diria também, Felipe, que eu tive um professor que acho que foi a primeira aula que eu tive com ele. Ele disse assim, toda ajuda é terapêutica. Né? Porque a pior coisa que eu não recomendo de jeito nenhum, né, é você ter sintomas lá e classificar e procurar o Dr. Google. Isso é o erro, né? E eu vou explicar por quê. Porque por isso que eu usei a palavra vivência, porque todas as pessoas que vão falar da sua experiência com a depressão estão contando a experiência dele, que pode e certamente não é igual de ninguém tem experiências iguais. Então, esse é um erro, né? E isso a igreja precisa ensinar, né? Porque a gente fica à mercê dessa quantidade enorme de informação e não sabemos lidar com aquilo, porque acha que é só ficar catalogando, né? Nem psiquiatras fazem isso, psicólogos não fazem isso, né? Ele não precisa do artigo mesmo, ele não precisa saber, ele não precisa de uma palavra técnica, ele precisa de um abraço, né? Ele precisa de alguém que o escute, né? Pensando aqui, a igreja precisa de conselheiros, né? Pessoas aptas a lidar, talvez, com esse problema num nível mais profundo, talvez, mas toda pessoa é capaz de dar um abraço, né? De ouvir, essas pessoas precisam ser ouvidas, né? Se a gente pensar só no sintoma de quem é depressivo, né? A depressão fecha a experiência. A pessoa fica aprisionada ao passado, né? Então, ele precisa ser liberto, ele precisa de oração, ele precisa de alguém que caminhe com ele, ele precisa ir na casa dele, né? Ele não pode ser julgado, não, ele sente falta. E essa é a comunidade, né, cristã. Se o irmão fez falta aqui, liga para ele, né? Convida ele de novo, chama, vai lá, né? Eu tive uma experiência recente, me permita dizer, Fica né? à vontade. Paciente mesmo, né, que eu atendo na clínica, ele ficou assustado, assim, porque ele ligou para a clínica, pegou meu número, e era um dia que eu não estava atendendo. Foi agora, tem 3 semanas. E ele me ligou urrando, cara. Ele mora aqui em Jacareí. Eu falei, cara, onde você mora? E eu não tinha a ficha dele, porque eu não estava nesse dia atendendo, né? Aí ele falou assim, eu tô aqui, aconteceu tal coisa e tal, eu vou dar um tiro na cabeça, começou a falar essas coisas. E eu falei, cara, eu queria ficar com ele no telefone, e ele desligou, eu fiquei preocupado, né? Aí eu fui lá na clínica, peguei o endereço dele,
Bati lá na casa dele. Ele olhou para mim e falou assim, cara, o que você está fazendo aqui? Sim. Eu falei, cara, eu vim aqui ver como é que você está. Não vou gastar nem 10 minutos. Se você não quiser que eu entre, eu não entro. Só queria ver se você estava aí. Como é que você está e tal. Então, Sim. é isso, né? Então, é algo que precisa transpassar esse negócio do discurso, né? Da informação. Porque a comunidade cristã, ela é viva, né? Quando você abraça alguém, é Cristo. Né? A gente precisa aprender essas coisas. Né? Esse cara nem é crente. Tá lá, então assim. Mas isso eu aprendi uma vez, né? Eu estava trabalhando num projeto social, o menino arranhou meu carro. Né? Aí eu até brinco, né? Eu fui para casa, né? O que você acha que eu queria fazer com esse menino quando eu cheguei em casa? Matar, né? Mas nesse dia eu aprendi algo da voz do Espírito no meu coração. Eu comecei a orar sobre isso, Deus falou assim, eu estava muito nervoso, gente, vocês não têm noção. Sim. E eu ouvi assim, né, orando, eu falei assim, você me ama? Igual Pedro. Amo, Senhor, claro. Eu falei, então, como é que você acha que eu vou amar aquele menino? Só posso amar ele através de você. Sim. Não, eu só Sim. sentei no meu sofazinho e fui chorar, porque era a paulada que eu precisava. Sim. Né? É isso que a gente tem que... Né? O cristão, Felipe, ele é a expressão de Cristo. É porque a gente chama cristão, né? Sim. Você reflete Cristo, mas não é só com palavras, você tem que estar lá. É a presença. Sim. Né? É o que é exigido de nós. Né? Nós somos esse corpo, né, de Cristo aqui na Terra. Sim. Então, a gente está aqui para isso. Né? A gente precisa aprender isso para ajudar as pessoas. Sim. Acho todos os níveis de sofrimento. Quando o Gálatas vai dizer aconselhai-vos mutuamente, Sim. Né, eu costumo dizer que existe o ministério pastoral do pastor da igreja e existe o ministério pastoral da igreja. Da igreja. E Paulo não está dizendo o pastor vai aconselhar em Gálatas, está entendendo? Aconselhai-vos mutuamente. É mais um dos alelons, né? Mais um do uns aos outros, né? Uns aos outros. Então, não é só o psicólogo e o pastor. É o rebanho, porque alguns desses problemas, eles podem ser sanados Sim. sentando e tomando um café e ouvindo a pessoa e orando por ela. Sem dúvida. E algumas vezes, como no ministério pastoral, eu não precisei falar nada para a pessoa, só ouvir. Aliás, se eu falasse, eu ia atrapalhar. Era só ouvir, Sim. orar e dizer, olha, quando você precisar, Volta. liga de novo. Vamos sentar de novo. Exatamente. Né? E a pessoa fala, puxa, pastor, você me ajudou. Mas o que eu fiz? Não fiz nada. Sentei e ouvi. Aconselhai-vos mutuamente. Deus é visto, né? Quando nós amamos. Importante que isso amadurece a comunidade, né? Sim. Você sabe que se esse primeiro nível não resolver, então procura uma ajuda especializada. Sim. Né? Você vê que traz maturidade para a comunidade, né? Sim. Não fica assim, então agora é só falar que não é isso, né? Tem níveis diferentes, que eu disse, as experiências, as vivências são diferentes. Então a igreja, quando está amadurecida, ela vai percebendo isso. Esse irmão precisa de mais ajuda, né? O pastor Gerson diz, tem um irmão precisando de uma ajuda para medicação, ajuda, é isso. Né? Caminhando para o nosso fim, tenho mais 2 perguntas. E essa pergunta é um pouquinho cabeluda. Ela é como não alimentar um sentimento que Deus é ruim quando eu vejo tragédias? O que o sofrimento ele pode gerar em nós? Pergunta aí de $1 milhão. Cadê o Agostinho? Cadê esses Tem que chamar caras? esses caras para responder isso. Eu acho que quando a gente tem a percepção de que Deus é ruim, a nossa percepção sobre Deus é ruim. Porque Deus não tem nenhum compromisso em alimentar as minhas expectativas. Deus é Deus.
E nada vai mudar o fato dele ser Deus, de sempre existir, de ser dono e controlador de tudo e de todos. E enquanto mais cedo na vida eu aprender isso e me submeter, menos eu vou sofrer. Se eu mantiver essa expectativa de que Deus é ruim porque Ele não atendeu os meus caprichos, isso é uma indicação clara de que eu sou imaturo. Sim. E na vida a gente não faz o que gosta, a gente faz o que precisa. E fazer o que precisa, mesmo não gostando, é um sinal de maturidade. Então, eu melhoraria o foco da minha percepção sobre Deus. Salmo 73. Quase escorreguei. Eu mudei o foco da minha percepção. E aí eu entrei no santuário de Deus. O que o salmista está dizendo? E aí eu percebi quem Deus é. Em outras palavras, com todo respeito a quem está nos ouvindo, eu me coloquei no meu devido lugar. E aí, quando eu me coloco no meu devido lugar, a minha percepção sobre Deus muda. E aí eu preciso ir para Isaías 6. Quem é Deus? Santo, santo, santo. Isaías 5, Isaías estava olhando para ele, e ele estava falando, ai de você, ai de você, ai de você, ai de você. Quando ele entra na presença de Deus, a primeira percepção que ele tem é, ai de mim. Enquanto mais perto de Deus, melhor a percepção do meu pecado eu tenho. Enquanto mais longe de Deus, mais percepção do pecado da vida do outro eu tenho. Então, quando eu tenho a percepção de que Deus não tem sido muito bom como eu gostaria que fosse comigo... Segundo os meus termos, né? É o filme Clique, né? Lembra aquele filme Clique? Né? Só voltar. A questão não é Deus, a questão é a minha percepção sobre Deus. Perfeito. Ainda. Rapaz, essa pergunta é difícil. Sim. Eu vou partir de um outro ponto, assim, pensando nas influências que a gente recebe sem perceber. Esse é o grande... Acho que é o grande trunfo, né, assim, da secularização. Muitas vezes a gente assume discursos porque acha bonito, acha interessante. Basta ver a não presença dos cristãos na arena pública, especialmente na faculdade, nos últimos 20 anos nos cursos de humanidades, você vai perceber isso. Um menino que estudou filosofia no ensino médio, e ele ficou impressionado com a destreza do professor, né, descrevendo Platão, Aristóteles. E, normalmente, se esse professor apresenta uma visão de mundo, né, vazia, né, essa adesão, né, do afeto daquele menino ali, esse é um fenômeno. Basta ver hoje os meninos adolescentes discutem política com os pais que viveram, né? Sim. E aí um xinga o outro, né? Esquerdopata, Bolsonaro, e começa aquela coisa. Não sabe o que está dizendo. Né? Pergunta para ele, o que é ser conservador? Ele não sabe explicar. Ser conservador político, econômico, ser conservador, religioso. Não, religioso eu sei que eu não sou. Então você não sabe nem o que é isso, né? Mas ele assumiu esse discurso. Esse é um problema, porque quando você assume um discurso fora do que o cristianismo te diz, você não vê a realidade. Sim. Porque o cristianismo abre os seus olhos sobre quem Deus é. Se Deus se limitar a alguma coisa, ele não é Deus. Esse é o problema da idolatria, né? Sim. Que as pessoas querem controlar Deus, né? Por isso que Isaías 44 fala, né? Isaías dá aquela... tem um tom irônico, né? A mesma madeira que eles usam para fazer a lenha lá da casa dele no cantinho para queimar, é a que ele adora. Né? Então você vê, você quer pôr Deus aqui, manipular Deus. Isso é idolatria. Claro que a gente não faz isso hoje, né, com um pedaço de pau. Mas você faz isso com pensamento, você faz isso com narrativas. Né?
esse é o problema da ausência, né? Criar uma imagem de um Deus mau, né? Porque ele não satisfaz as minhas vontades. Mas se ele fizesse isso do seu jeito, né? Porque esse é o paradoxo, porque Deus, ele sabe o que é melhor para nós. E se ele não dá, né? Não é porque ele é ruim, é porque ele sabe o que você precisa. E é aí que a gente assume um outro discurso, porque se o discurso cristão, se a narrativa do Evangelho, né? O que o Evangelho é, né? E o que o Evangelho faz, né? E o conteúdo e a forma e tudo que o Evangelho traz, né, para nós fosse incorporado, né, fosse vivenciado, a gente não teria problema com o sofrimento e também não passaria essa culpa para Deus, né? É o problema de você culpar a Deus, põe Deus no banco do réu, porque está tudo errado com a sua vida. Porque, no fundo, né, tem algum discurso, com certeza, alguma narrativa, mas todas as narrativas que não colocam Deus no centro, elas, no final delas, têm o vazio, é o nada. Por isso que o mundo secular é assim, né? Você tem o Instagram, né? Você já viu lá o rede social, né? Eu fiquei impressionado quando o cara disse, né? O que a gente vê? Nada. A gente prende as pessoas no tempo. Cara, eu fiquei assustado, porque tipo assim, né? E quando ele explicou que o negócio de passar o dedinho, né? Eu falei assim, como é que eu vou fazer uma pessoa ficar aqui o dia inteiro? Porque eu quero é que ela fique aqui. É a curiosidade. Isso é impressionante. É um discurso que as pessoas estão mais felizes, né? O que tem no final disso? O nada, cara. Só fazer um merchan para Não Netflix, num culto, numa coelharia, para Netflix. Brincadeira. Você que ainda não assistiu o documentário da Netflix, O Dilema das Redes Sociais, por favor, assista. É impressionante. Impressionante. Desculpa te cortar. Tem tudo a ver com isso, né? É desanimador. Desanimador. A gente vê que nós estamos numa caixa de teste. Mas esse é o ponto, né? Porque se você distorce, exatamente o que, né, o pastor já disse, se você distorce, você não percebe quem Deus é, você não tem a clareza sobre Deus. Então, isso vai diminuir Deus sempre. Sim. Você vai culpá-lo, você vai achar que ele é ruim, né, que as coisas deram errado porque Deus, né, fez algo mal. Né? Mas o cristianismo não diz, de Deus não procede o mal, Deus é bom. Né? Ele é bom e pessoal, né? Está aqui, né? Ele sabe o que a gente precisa. Sim. Deus não age visando a nossa comodidade, né? Mas a sua glória. Eu fico imaginando se José do Egito começasse a ter esses embates com Deus, porque se tem coisa que deu errado na vida foi de José. José nunca pôde escolher a profissão que ele ia exercer no vestibular. Tudo que ele fazia de certo dava errado. A gente gosta muito de Gênesis 50, né? Mas ele entende que a história dele está nas mãos de Deus, né? Talvez a gente possa lembrar do perfil de 3 reis, né? Sim. Davi, a história de Davi, o porquê que ele fez o que fez, né? Enfim. Nossa última pergunta, qual a importância do aconselhamento bíblico? É interessante porque o autor de Hebreus, ele lembra os que sofrem, né, para que eles se apegassem às promessas de Deus, apesar de não terem aparentes respostas visíveis. E o conselho é que nós devemos manter os nossos olhos fitos em Jesus. Então, qual a importância desse aconselhamento bíblico? Aconselhamento esse que é um evento de vida e não apenas uma horinha da sua semana. Qual a importância desse aconselhamento para nossa comunidade, para nossa vida individual e comunitária? O aconselhamento bíblico ele está para nós, como discípulo de Cristo Jesus, da mesma maneira que o ar está para nós, para a nossa sobrevivência. Aconselhamento bíblico é uma questão de sobrevivência da igreja. A igreja não vive sem isso, não tem. Se não tiver isso, o que você tem é consumo de religião. E aí você tem uma comunidade que a porta da frente é da mesma largura da porta dos fundos. O pessoal vem, consome religião e não tem vida cristã. Agora, como a igreja faz isso, aí é uma discussão, né? Grande parte do meu aconselhamento é no púlpito, com o rebanho. Existe aconselhamento no gabinete, na padaria, na rua, ali, numa clínica de um irmão, tudo.
Então, aconselhamento bíblico não é um departamento da igreja. É a mesma coisa de a gente achar que missões é um departamento da igreja. Não, isso é a natureza da igreja. Isso é a vida da igreja. Isso é a vida da igreja. Não tem como pegar o pastor Ender e falar assim, agora ele está aconselhando, agora ele está 24 horas aconselhando. Existem alguns momentos que ele está na clínica, mas é a vida do cristão. É ensinando a guardar tudo que eu vos tenho ensinado, né? Então, essa ideia holística, isso tudo que a gente pensa, é ensinar a guardar tudo que o Senhor está nos ordenando. Então, às vezes a gente acha que discipulado é uma apostila de teologia sistemática, né? E está cheio de gente que sabe a sistemática e está com depressão. Exatamente. Porque não é uma questão só cognitiva. Né? Por muito tempo na Igreja de Cristo, a gente achou que alguém maduro na fé é alguém que sabia teologia. Uhum. E esse é um aferidor perigoso, porque decorar teologia não é difícil. Não é difícil. Né? Então, a gente aferiu que os maduros da igreja são aqueles que sabem a Bíblia. Mas parece que Timóteo capítulo 3, quando coloca um certo padrão de maturidade na igreja, que é a escolha da liderança, se você for elencar ali, você não tem gente que decorou conceitos teológicos. Isso é importante? É importante. Eu estive no seminário, mando pessoas para o seminário. O pastor, ele precisa saber teologia, não é uma possibilidade, ele tem que saber de cor e salteado e dominar bem, né? Mas o que eu estou dizendo são os extremos. Isso a gente tem que tomar cuidado, né? Porque o maduro na fé não é aquele que decorou conceitos teológicos. O maduro na fé é aquele que é semelhante a Jesus Cristo. E quando Paulo procurou homens maduros na igreja para poder colocar na liderança, os critérios são estabelecidos em 1 Timóteo capítulo 2 ou talvez Tito capítulo 2. 1 Timóteo capítulo 3 e Tito capítulo 2. Né? Então, a gente precisa lidar com essa santa tensão. Eu costumo chamar santa tensão. Né? Porque o grande último avivalista, ele dizia que a teologia é o conceito teológico na cabeça e fogo no coração. E soube lidar bem com isso. Né? Então, o aconselhamento, ele é a vida da igreja. Sim. Ele não é um departamento da igreja. Essa é a minha percepção. Ele é a vida da igreja. Por isso ele desculpa a expressão, ele é extremamente democrático na igreja. Não é só quem tem academia. A Dona Maria que lava roupa, que fala nós vai, nós fica, ela pode orar com os irmãos, ela pode, né? Eu penso que o conceito, né, que ampara assim, o aconselhamento é o conceito de sabedoria, que é exatamente o que o pastor Gerson está trazendo. Né? Se você pegar a sabedoria lá dos Hebreus, né, traduzida aí naquela pequena coleção ali dos sapienciais, você percebe claramente uma progressão. E essa progressão tem tudo a ver com a percepção e a maneira como as pessoas leem a vida. O conselho, ele tem a ver com saber viver. Uhum, sim. Sabedoria é isso. É você aplicar, né? E eu penso que um cristão, quanto mais ele se dedica a conhecimento bíblico, né? E também a conhecer a realidade, que isso é outra, é a dificuldade que eu percebo, né? As pessoas querem encaixar um problema no versículo bíblico. Isso é grave, né? Sim. Porque você quer achar um versículo para justificar. Você não vai. Né, pastor Jorge disse aqui, você não vai achar a palavra depressão na Bíblia. Hoje O sermão está pronto, só falta o texto. Hoje o cara quer achar uma história boa para encaixar no texto. Você quer achar, então você não está lendo a vida. Né? Você não viu a realidade. Né? A luz, que a Bíblia fala que a palavra é a luz que ilumina, você tem que lembrar, é aquela velhinha, né? Ela ilumina o suficiente, não é isso aqui, né? Não são os holofotes, é aquela velhinha de barro. É onde você vai pisar, né? A palavra é isso, né? Então você tem que, se tiver muito escuro, você tem que chegar lá no chão, assim, ó. O que é isso? Né? Essa sabedoria que mostra que tem que ter
vivência, tem que ter experiência. Se você não tem experiência com Deus, se você não sabe, né? E aí, a gente pode pôr os pastores nessa. O pastor que não sabe teologia, ele não vai saber aconselhar. Sim. Esse é o fato, né? Sim. Ele não tem o conhecimento, ele não tem a vivência, ele não, né? Ele não sabe o que fazer com o texto bíblico. Ele não sabe que aquilo ali não é só para ficar reproduzindo a historinha. Sim. Tem que ler a realidade e transformar aquilo ali nessa voz de Deus, que é o conselho de Deus. Né? O conselho de Deus é a sua palavra. Né? É a palavra pronunciada, é a mesma palavra que fez o universo. Né? Deus criou o mundo pela palavra. O ato criativo de Deus é pela palavra. A palavra é poderosa para transformar, né? Mas ela transforma o mundo. Basta ler a sabedoria lá, você vê que tem uma progressão, né? Clara nos textos. Se você ler Eclesiastes, você vai falar assim, cara, esse livro é muito pessimista. Né? O cara já começa falando que está tudo Faculdade ruim. de filosofia, né? Já está tudo ruim, né? Mas se você não entendeu a narrativa, você não entende o livro de Eclesiastes. Você tem que entender a vida do cara, você tem que entender o que ele está querendo te dizer. Ele não está falando que a vida é ruim, tudo é passagem. Não é isso, né? Senão fica parecendo que ele é niilista, né? Que ele está vazio. Não é isso. Ele está te ensinando a sabedoria. E qual é o princípio da sabedoria? Não é o temor do Senhor. Então, se você teme a Deus e você é iluminado para enxergar a realidade com os olhos de Deus, né? Por isso tem que saber teologia. Por isso tem que entender a palavra, né? Mas você tem que saber traduzir essa palavra para o nosso tempo, que é a grande dificuldade que eu percebo, né? As pessoas querem achar texto para justificar, então você quer fazer o movimento contrário, né? Você não quer ler a realidade pela palavra, você quer encaixar a realidade na palavra que não faz o menor sentido. Né? Então você tem que olhar para as pessoas, tem que entender, né? E nesse caso, é isso. O pastor não é vergonha nenhuma não saber psicologia. Teve um movimento, uma época, né? Alguns anos atrás, que um monte de pastor queria fazer psicanálise. Eu escutei essa frase, uma vez uma pessoa me ligou, eu vou fazer um curso de psicanálise para eu aconselhar melhor. Eu falei, cara, então você não está sabendo de nada. A faculdade de psicologia não vai melhorar o seu aconselhamento. Isso é engano. Né? Isso é um engano. Por isso que a igreja é multiforme. Tem que ter o pedagogo, tem que ter, os dons têm que florescer na comunidade. Eu não posso ficar opinando sobre áreas que eu não conheço, eu não sei. Vamos mudar ali, vamos fazer uma viga. Posso cismar que eu vou fazer. Se tem um irmão engenheiro na igreja, o dom dele vai florescer para isso. Né? Então, à medida que esse ajuste, né, vai acontecendo na comunidade, ela vai amadurecendo. Essa é a sabedoria. Esse é o conselho. Esse é o conselho de Deus. Eu penso aconselhamento bíblico assim, né? Que a Escritura ilumina a realidade para você. Né? Não é que você precisa encaixar a realidade da Escritura, porque a gente está no século XXI. Né? Então, os problemas que a gente tem hoje são problemas diferentes do que os autores bíblicos tiveram, mas o conteúdo bíblico é o mesmo, a palavra do Senhor é a mesma. Então, é por isso que é importante saber fazer essa leitura, né? Bíblica, profunda, né? Que você entende o texto bíblico e traz... O texto ilumina, né? Aquele problema agora, para a gente lidar com ele. Isso é importante. O Stott dizia, né, que a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai ser impresso amanhã cedo. Né? E quando você conhece o que o texto bíblico fala, quando falou, qual era o cenário, e consegue fazer essa transposição desse abismo cultural de lá e aqui para responder as questões aqui, isso é uma TV Full HD. O próprio sábio diz, nada novo debaixo do céu, né? Uma TV. E aí, então, e esta é a frustração, porque quando você lida com texto, você vai ver, não, aqui está acontecendo aqui a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. E o que a Bíblia diz sobre isso? Aqui, ó. Qual a diferença? A diferença é que eu tenho um celular, ele não tinha. E alguns filósofos malucos aí no meio do caminho. Sim. Para atrapalhar a nossa vida. Né? Mas são alguns caras que ajudam a dar mais veracidade ao texto pelas bobeiras que falam. Sim. Uma vez uma pessoa me perguntou se eu lia Nietzsche. Eu falei, eu leio, mas você lê Nietzsche? Eu falei, leio para saber o que um pessimista pensa. Não é porque eu quero aprender com ele, né? Eu quero aprender ele. E o conceito de que o texto bíblico não nos induz ao erro
ele é fantástico. Porque a boa teologia, ela não nos induz ao erro, ela nos induz à vida abundante. É isso. Né? Então, a Bíblia, uma das principais diferenças de não ser um texto normal, escrito de qualquer maneira, é essa questão de que ela não nos induz ao erro. Ela não vai nos induzir ao erro. É o Espírito que ilumina, né? Sim. A gente conta com a ajuda do Espírito para esse Sim. texto Muito trazer vida, né? Sim. Para as pessoas ao ler. Umas palavras finais para os nossos telespectadores que estão em casa. As palavras finais, algo que... Ajude a sua igreja, ore pelos seus irmãos, apoie a sua comunidade local, seja onde você estiver, e chore com quem chora, dê risada com quem está dando risada, mas nunca se esqueça que o Deus de toda consolação vai continuar nos consolando em nossos sofrimentos. E não perca a esperança de que Cristo continuará cuidando de nós dia após dia, seja qual for a intensidade do nosso sofrimento, vai passar e Ele vai estar conosco todos os dias, todos os dias. Que Deus te abençoe e te guarde e não desista. E talvez você tenha pensamentos de morte, a gente pode ter isso, a gente não está isento disso. Personagens na Bíblia tiveram. Busque ajuda, continue dobrando o seu joelho, continue buscando a presença de Deus, mas tenta buscar ajuda de pessoas sérias. Talvez você tenha vergonha de falar com alguém sobre isso. Dê um telefonema, escreva um WhatsApp, manda um bilhete para alguém, mas peça ajuda, não fique nisso sozinho não, tá bom? Deus te abençoe, um grande abraço. Ainda? Essa busca, né, por abrir o coração para... não existe se expor. O Evangelho que nos expõe, né? Cristo fez isso, morreu nu, né? Então ninguém sofreu maior humilhação, né? Esconder a vergonha, né, de falar sobre as dificuldades, sobre os sofrimentos, só vai prolongar e trazer consequências, né, gravíssimas. É por isso que a gente está falando de suicídio, que nós temos essa preocupação, né, de que tudo isso que nós estamos falando aqui, principalmente os sofrimentos, né, e o que eles causam, eles podem levar, né, a esse ato desesperado, né, a esse fim que a gente espera que não aconteça. Então, assim, a informação é importante, né, mas abrir o seu coração, né, confiar em pessoas. Esse talvez seja a maior dificuldade, né, achar pessoas sábias, confiáveis. Né, as pessoas sofrem também porque criam esse cinismo, né, de ninguém presta, pastor nenhum presta, né? Então, ame a sua igreja, né? Entenda que a igreja é o corpo de Jesus, né? É o lugar em que Cristo te acolhe, né? Então, você tem o seu pastor, né? Tem os irmãos, tem todo um grupo de pessoas aí que, né, provavelmente você tem 2 ou 3 pessoas mais próximas a você. Não tenha vergonha, né? Ajude uns aos outros a trazer luz sobre essas questões, né, para que a palavra pronunciada, né, ela possa gerar realmente um fruto, né, de misericórdia, né, de amor um pelo outro e de cura. Eu creio nisso. Né? Creio que essa nossa atitude, né, de abertura uns para com os outros, e através de Jesus, dessa luz, né, que a gente percebe que entre nós na igreja, no mesmo espírito, né, mesmo batismo, mesma comunhão. Né, isso é muito importante. Então, não se esconda, né, enfrente os sofrimentos com coragem, que Deus te dê essa virtude, né? Amém. O Espírito possa abrir o seu coração para isso. Amém. Ainda,
Obrigado pela sua presença. Para nós foi uma alegria, para nós é uma Prazer tudo meu, mano. uma honra. Quando nós estivermos com as nossas reuniões já aqui presentes, com certeza você vai estar Virei. conosco, nos abençoando, como fez hoje. Também agradeço a presença mais uma vez, nos ajudando aqui. Maésio, Marquinho, nos ajudando aí na técnica. E você que está na sua casa, porventura tem alguém que você queira compartilhar esse vídeo, mande o link para ele, curta aí, se compartilha, se inscreva no nosso canal e que Deus te abençoe grandemente. Até mais. Tchau. Um abraço.